segue assim? Então, gente, continuando, nós tínhamos parado na aula anterior no artigo 7, no inciso 7 do artigo 5º, né? Lembrando que lá no caput do artigo 5º, o que nós temos? Nós temos a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país e temos a inviolabilidade de direitos. Direitos à segurança, à propriedade, à igualdade, à liberdade, né? E assim por diante. Depois, lá nos incisos, nós vimos, por exemplo, que homens e mulheres têm igualdade de direitos e obrigações nos termos da lei, e daí vimos que mulheres e homens nem sempre têm essa igualdade, e a gente deu o exemplo da idade e o tempo de serviço para aposentadoria e da obrigação de alistamento militar, né, que só vale para o homem, para a mulher não. Depois nós vimos, só rapidamente, né, no inciso 2 ou 3, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que a lei obrigue, ou seja, a não ser em virtude da lei. Vimos também que no Brasil não pode existir a tortura, o tratamento desumano ou degradante, não pode existir de jeito nenhum. Então, nos vídeos anteriores a gente deu exemplo. Vimos que é livre a manifestação do pensamento, desde que essa manifestação do pensamento tenha autoria, porque o anonimato é vedado, é proibido, né? Vimos... que mais que a gente viu? Vimos que os locais de cultos religiosos são protegidos. Vimos que qualquer um é livre para desenvolver suas liturgias ali em relação à religião. Vimos que é assegurado a prestação de serviço religioso em qualquer local de internação coletiva, presídios, asilos, hospitais, escolas, internatos e etc, né? Basicamente é isso lá dos 7 primeiros incisos. A gente deve ter esquecido uma coisinha ou outra, mas como eu disse para vocês, à medida que os incisos avançam, a gente não vai poder ficar repetindo todos os anteriores, porque são 78 incisos, né? Então, hoje, vamos ver, aqui eu já coloquei que o inciso 1 ao 7 está nas aulas anteriores, então quem já assistiu os vídeos anteriores está indo numa sequência. Quem não assistiu ainda, se quiser, se interessar, assiste os vídeos anteriores, que tá tudo explicadinho, inciso por inciso. Hoje nós vamos ver o inciso 8 e o inciso 9. O inciso 8 diz respeito ao fato de ninguém poder ser privado de direitos por motivos de convicção religiosa, de convicção filosófica, de convicção política, desde que, eu até coloquei um exceto aqui, desde que não invoque essa confissão religiosa, essa convicção filosófica, essa convicção política, para se eximir, para fugir de alguma prestação ou de algum dever que seja imposto a todo mundo, a todo cidadão. Então, eu não vou ser privado de nenhum direito por causa da minha crença religiosa, mas eu não posso invocar a minha crença religiosa para fugir de alguma obrigação, de algum dever que os outros tenham que cumprir. Aí eu lembro no âmbito profissional, como vocês sabem, eu já disse nos vídeos anteriores, eu trabalhei 33 anos na segurança pública e eu me lembro de um colega que, eu não me lembro agora o nome da religião, mas aquela que
que respeita o sábado. Nos sábados não é permitido que se trabalhe ou faça algum outro esforço laboral. O sábado, para essa religião, que eu tô querendo me lembrar o nome, é um dia de descanso. E eu tinha um colega que no sábado, quando caía o dia dele trabalhar, porque na segurança pública em geral se trabalha por escala, né? Seja a escala 12 horas por 36 horas, seja a escala 24 horas por 72 horas, seja que escala for. Então, volta e meia, cai em domingo, cai em sábado, cai em feriado. Aí, este colega alegava essa religião que não poderia trabalhar aos sábados, mas ele sempre, de muita boa vontade, trocava esse sábado pelo domingo, porque domingo ele não tinha problema nenhum de ordem religiosa, ele podia trabalhar. Então ele era muito consciente nesse sentido, e a gente podia ver que ele não alegava a religião para se eximir do compromisso. Tanto é que ele sempre ficava disponível para trocar aquele horário dele pelo domingo. Então que domingo também é um dia que todo mundo gosta de descansar, gosta de passear, gosta de visitar amigos e parentes, então ele se propunha a trabalhar no domingo. Então ele não se eximia de uma obrigação legal, que no caso dele era uma obrigação funcional, né? Porque era servidor público do Estado. Ele não se eximia, mas ele sempre pedia que dentro do possível ele tivesse o direito de cumprir com os rituais da crença religiosa dele, que um deles era não trabalhar no sábado, tá? E também em relação ao artigo 9º, né, continuando, esse era o artigo 8º, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de qualquer censura ou licença. Então vejam que interessante que os incisos, eles são muito correlatos, porque lá nos primeiros incisos a gente vê livre a manifestação do pensamento. Depois, lá adiante, no inciso 6º ou 7º, diz que é assegurada a liberdade de pensamento, é assegurada a liberdade de consciência. E agora diz é livre a manifestação de atividade intelectual. Então, todos esses incisos são correlatos no sentido da nossa liberdade de pensar e agir de acordo com essa nossa liberdade, inclusive na nossa produção intelectual, artística, científica e etc. Daí vocês devem estar se perguntando ou pensando, porque volta e meia tem um pouquinho de polêmica nesse aqui, né? Vocês lembram, não sei se recordam, porque aconteceu em mais de uma oportunidade aqui no Brasil mesmo, que uma vez uma exposição num museu de arte foi cancelada pela justiça, porque entenderam que aquela exposição, aquelas manifestações ali, se não me engano, tinha pessoas, né, desnudas e tal, como que uma ofensa às crianças que participavam me fugiu o termo, visitavam aquele museu, era um outro termo, mas agora eu não me lembro. E então, mas se diz que é livre essa manifestação, independentemente da censura ou da licença, é livre, não precisaram pedir licença, não passaram pela censura, mas lá pelas tantas aquela exposição
foi cancelada pelo Poder Judiciário através de um pedido de um grupo de pessoas que entendeu que aquela exposição não estava de acordo com os costumes da nossa sociedade, sobretudo em relação ao grupo jovem. Era uma exposição às crianças verem as pessoas ali, né, nuas, etc. Então, claro que o Poder Judiciário, o Ministério Público, tem por obrigação fiscalizar os nossos atos em sociedade, etc. Mas aí, às vezes, a gente se questiona um pouco, né? É livre, não precisa pedir licença, mas querendo ou não, naquele momento, aquela manifestação artística não foi livre, teve uma censura, né? Não deixa de ser uma censura. Se já estava acontecendo e foi cancelada por esse ou aquele motivo, não deixa de vir a ser uma censura com algum outro nome, né? Do ponto de vista, um nome, uma decisão legal, seja o que for, né? Mas, como eu tenho dito para vocês em todos os vídeos, aqui nós estamos estudando a letra da lei para fins de concurso, para fins de prestação na prova da OAB. Então, claro que eu procuro trazer exemplos para vocês e até às vezes exemplos que geraram polêmica. Sempre, vocês notam, quem assiste os vídeos, que sempre eu procuro trazer um exemplo relativo a cada artigo ou a cada inciso que a gente está discutindo. Mas aquele exemplo é para ilustrar, para a gente pensar sobre o inciso ou sobre o artigo e naturalmente ir memorizando. Mas aqui a gente não tem a intenção de polemizar assuntos que já foram polêmicos também. A gente tem a intenção que vocês saibam e que vocês entendam e que vocês memorizem a letra da lei, né? Porque lá na prova da OAB ou lá na prova do concurso, basicamente, vocês vão ter que saber a letra da lei. Muito raramente vai cair alguma questão que gire em torno de alguma polêmica ou de alguma interpretação mais aprofundada, né? Até mesmo na prova da OAB, em torno de uma interpretação mais aprofundada por parte do candidato é difícil, porque o candidato recém está fazendo a prova da OAB. Ele não vai ali formar jurisprudência, né? Para ter ainda que pensar, interpretar em cima daquela situação, tá? Então eu só trago os exemplos mesmo para ilustrar e para ser mais fácil de memorizar. Então, só para concluir, aqui no inciso 8 e no inciso 9 dos direitos e deveres individuais e coletivos, que faz parte do capítulo 1, título 2 da Constituição Federal, nós temos que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, a não ser que a pessoa invoque essa crença religiosa, filosófica ou política para se eximir de cumprir suas obrigações, obrigações essas que a todos é imposta, a não ser que aconteça isso. E em relação ao artigo 9, é que é livre a expressão intelectual, artística, científica, independentemente de censura ou de licença. Nem mesmo a licença para a manifestação daquela produção intelectual, artística, científica, etc., nem mesmo a licença em tese é necessária com antecedência, tá? E por hoje é isso, eu tentei fazer um vídeo mais curto, não sei se ficou mais curto, e a gente segue nos artigos, nos próximos vídeos, nos artigos não, desculpem, nos incisos, porque volto a dizer, são 78, nós estamos recém no 9º, então faltam ainda 69 incisos, tá? É muita coisa, mas eles são muito correlatos, então vai ficando fácil de memorizar.